Por favor, eu preciso muito desse voo. Minha consulta médica é amanhã de manhã. Implorou Helena com uma mão protegendo sua barriga inchada e a outra segurando com força os dedinhos da filha. O sorriso simpático da atendente da companhia aérea não suavizou a frieza de suas palavras. Sinto muito, senhora, mas o voo está superlotado. Podemos colocá-la na conexão de amanhã e oferecer um voucher de hotel para esta noite. Você não entende. Essa consulta levou meses para ser marcada. Estou tendo complicações. Há algum problema aqui? Helena virou-se e deu de cara com um homem bem vestido, olhar gentil e uma presença firme, quase reconfortante. O olhar dele pousou por um breve instante em sua barriga antes de encontrar seus olhos. Não, está tudo bem, respondeu ela, com a voz firme, embora por dentro estivesse desesperada. O orgulho a impedia de demonstrar mais. Lucia, sua filha de 8 anos, sempre mais esperta do que deveria ser, puxou levemente a manga do paletó do homem. Eles querem tirar nossos assentos e minha mamãe precisa muito ver o médico amanhã. O homem se agachou até ficar na altura da menina. Isso parece sério. Levantou-se e foi até o balcão tirando a carteira. Quero comprar 2 passagens na primeira classe para esta senhora e sua filha. Senhor, isso é muito generoso. Mas, começou a agente, por favor, processe isso rapidamente. Todos queremos embarcar logo, disse ele passando o cartão de crédito com firmeza. Helena deu um passo à frente. Eu não posso aceitar. É demais. Considere como minha boa oração do dia, respondeu ele, estendendo a mão. Mateu Fuentes. Helena Stó, respondeu ela com relutância, apertando a mão dele. E esta é minha filha, Lucia. Eu tenho 8 anos, anunciou a menina com orgulho, mostrando seu inseparável caderno de desenhos. Quer ver o que eu desenhei? 20 minutos depois, Helena estava sentada em uma poltrona de primeira classe, algo que nunca sonhou poder pagar. Do outro lado do corredor de seu misterioso benfeitor, Lucia já explorava o sistema de entretenimento, as perninhas balançando animadas. Obrigada novamente. Mas isso realmente não era necessário, disse Helena, sentindo uma estranha mistura de gratidão e dívida. Mateu deu de ombros com um sorriso. Vou a Buenos Aires com frequência. Tinha pontos de upgrade sobrando. Ela sabia que ele estava mentindo para preservar seu orgulho e, mesmo assim, aquilo a tocou profundamente. Ainda assim, poucas pessoas ajudam estranhos assim. Você parecia precisar de um respiro, respondeu ele com simplicidade. Negócios em Miami não deram certo? Foi tão óbvio assim? Suspirou ela. Tentei conseguir investidores para minha confeitaria, doces argentinos com ingredientes orgânicos, mas parece que não sou escalável o suficiente para os portfólios deles. Uma pena para eles, comentou Mateu. O que te motivou a abrir uma confeitaria? Enquanto o avião ganhava altitude, Helena se viu contando mais do que pretendia. Falou sobre as receitas da avó, que a ajudaram nos momentos mais escuros depois que o pai de Lucia partiu. Falou de como a confeitaria a conectava às suas raízes mesmo enquanto tentava inovar. E agora, com esse bebê chegando, disse acariciando a barriga, preciso mais do que nunca que o negócio dê certo. E você? Perguntou, percebendo que havia falado sem parar. O que te leva a Miami? Fusões quentes, respondeu Mateu com um leve sorriso. Desenvolvo hotéis boutique que valorizam experiências culturais autênticas, em vez de luxo genérico. Você é dono de hotéis? No plural? Os olhos dela se arregalaram. Mateu sorriu de forma tímida. Comecei com um albergue pequeno em Córdoba. As coisas cresceram a partir daí. Mamãe, olha o que eu desenhei, interrompeu Lucia empurrando o caderno em direção a eles. Era um retrato simples, mas reconhecível de Mateu, com um sorriso desenhado com atenção especial. Está muito bom, elogiou Helena. Você capturou perfeitamente meus olhos, disse Mateu sério, arrancando um sorriso radiante da menina. A comissária chegou com a refeição e Helena ajeitou a bandeja. De repente, uma dor aguda atravessou seu abdômen. Ela arfou levando as mãos à barriga. Mamãe! A voz de Lúcia subiu em pânico.
O bebê tem alguma coisa errada, murmurou Helena, o rosto pálido de medo. A comissária correu, pedindo assistência médica. Alguém a bordo era médico? A visão de Helena começou a se turvar. A dor vinha em ondas. Respira comigo. A voz de Mateu atravessou o caos firme e serena, enquanto ele se ajoelhava ao lado dela. Assim, pelo nariz, solta pela boca. Você é médico? Ela conseguiu perguntar entre respirações pesadas. Fui estudante de medicina antes da vida tomar outro rumo. Minha irmã tem 3 filhos. Ajudei a trazer o último ao mundo, respondeu ele, mantendo a mão firme em suas costas. Guiada pela respiração, a dor foi diminuindo. Contrações de Braxton Hicks, explicou ele. Falso trabalho de parto. Comum no 3º trimestre, principalmente durante viagens. Como você sabia? Perguntou ela, a cor voltando lentamente ao rosto. O padrão da dor. Sua respiração. Quando é verdadeiro, o ritmo é diferente. Comissária retornou com um copo d'água e um médico da classe econômica, que confirmou o diagnóstico de Mateu. Helena se recostou aliviada com lágrimas nos olhos. Não só pelo susto, mas pela estranha e poderosa sensação de estar segura, mesmo a milhares de metros do chão. Parece que você já está em boas mãos, comentou o médico com um sorriso aprovador, antes de voltar ao seu assento. Helena observou enquanto Mateu se agachava calmamente ao lado de Lucia, explicando, com carinho, que a mamãe e o bebê estavam bem, apenas cansados da viagem. A delicadeza com que ele acalmava os medos da filha tocou algo profundo dentro dela. Obrigada, disse baixinho quando ele voltou para o lugar ao lado dela. Por tudo. Não foi nada, respondeu ele com naturalidade. Mas talvez você devesse descansar o restante do voo. Helena assentiu, reclinando o assento. Enquanto o sono a envolvia, espiou Lucia mostrando mais desenhos para Mateu, que parecia sinceramente interessado. Ela não se lembrava da última vez em que um homem havia sido tão gentil com sua filha. Ao aterrissarem em Buenos Aires, Mateu ajudou a recolher as bagagens e os acompanhou até o ponto de táxis. A gente vai te ver de novo? Perguntou. Lucia, com os olhos cheios de esperança. Mateu lançou um olhar enigmático para Helena. Buenos Aires é uma cidade pequena, de certos jeitos. Obrigada mais uma vez pela ajuda, disse Helena, estendendo a mão com formalidade. Ao invés de apertá-la, Mateu colocou um cartão de visitas em sua palma. Se algum dia precisar de alguma coisa... Vamos ficar bem, interrompeu Helena com suavidade, guardando o cartão na bolsa. Ela não havia chegado até ali dependendo da bondade de estranhos, por mais atraente ou genuíno que parecessem. Enquanto o táxi se afastava, Lucia acenava animadamente pela janela traseira. Helena, por um instante, viu Mateu parado ali, sozinho, observando enquanto se afastavam, antes de desaparecer na multidão. Eu gostei dele, disse Lucia. Ele parece um raio de sol. Helena sorriu, cansada. Ele foi muito gentil. A gente vai ver ele de novo? Provavelmente não, meu amor, disse Helena, acariciando os cabelos da filha. Mas é bom saber que ainda existem pessoas boas no mundo. O que ela não contou foi que havia guardado o cartão de Mateu num compartimento secreto da carteira. Nem sabia bem por quê. Algumas possibilidades eram delicadas demais para serem nomeadas, especialmente quando a vida já tinha ensinado que finais felizes eram só histórias que as pessoas contavam. 2 semanas depois, Helena enxugava o suor da testa enquanto reabastecia a vitrine da Pan del Corazon. O movimento da manhã tinha esgotado o estoque de medialunas e alfajores. Um bom sinal, mas exaustivo na sua condição. Mamãe, mamãe. A voz animada de Lucia veio da rua. Olha quem eu achei. Helena se virou e quase deixou cair a bandeja de doces. Ali, parado na porta da confeitaria, estava Mateu Fuentes, parecendo levemente encabulado enquanto Lucia o puxava pela mão para dentro. É o moço do avião, anunciou ela para os clientes restantes. Ele salvou a gente de perder o voo. Lucia, repreendeu Helena com suavidade. Não incomode o senhor. Não é incômodo nenhum.
garantiu. Mateu. Fiquei tão surpreso quanto você. Eu estava explorando San Telmo quando essa jovem artista me reconheceu do outro lado da praça. Você lembra do meu nome? Perguntou Lucia, sorrindo de orelha a orelha. Como eu poderia esquecer uma artista tão talentosa? Respondeu Mateu, tirando um pequeno pacote do bolso. Até trouxe lápis de cor novos para seus desenhos. Os olhos de Lucia brilharam ao receber o presente. Obrigada. São daqueles chiques. Helena secou as mãos no avental e se aproximou com cautela. Isso foi inesperado. Uma feliz coincidência, disse Mateu, embora seu olhar sugerisse algo além do acaso. Minha mamãe faz os melhores doces da Argentina, declarou Lucia com orgulho. Você devia provar um. Antes que Helena pudesse protestar, Lucia já puxava Mateu até o balcão, apontando seus favoritos. As medialunas com doce de leite são nossa especialidade, disse Helena quase sem perceber. Receita da minha avó. Então eu tenho que provar, respondeu Mateu com um sorriso que aquecia até os olhos. Helena serviu pessoalmente. Observou em silêncio enquanto ele dava a primeira mordida. A expressão de prazer genuíno no rosto dele afrouxou um nó apertado que ela nem sabia estar carregando. Isso é incrível, disse ele. O equilíbrio de sabores, a textura. Helena, isso é nível mundial. Ela corou, mesmo tentando conter. Minha avó ia adorar ouvir isso. Sem se abalar, ele colocou uma pasta sobre a mesinha de cabeceira. Você deveria saber com quem está se envolvendo. Depois que ele foi embora, Helena encarou a pasta por 1 hora antes de criar coragem para abri-la. Lá dentro, havia recortes de jornal sobre a ex-noiva de Mateu, Carolina Mendoza, herdeira de uma rede hoteleira concorrente. As matérias falavam sobre um processo amargo, onde Carolina o acusava de roubar os planos de expansão da família dela. Outro documento mostrava que Mateu havia comprado o prédio da confeitaria e o quarteirão inteiro, apenas 2 semanas após conhecê-la. A última página era um rascunho de contrato para abrir filiais da Pan del Corazon em todos os hotéis dele ao redor do mundo. No dia seguinte, Mateu voltou com flores e o rosto radiante com novidades sobre a expansão da confeitaria. Mas Helena o esperava. Os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha. Helena, você está de pé. Foi esse o seu plano o tempo todo? Disse Helena, interrompendo o médico friamente. Comprar meu prédio? Controlar meu negócio? Sorriso de Mateu desapareceu assim que viu os papéis espalhados sobre a mesa. Onde você conseguiu isso? Rafael trouxe. Achou que eu devia saber exatamente com quem estou me envolvendo. A voz de Helena tremia, mesmo com todo o esforço para se manter firme. Você nos ajudou naquele voo porque viu uma oportunidade de negócios? Ou pior, achou que eu era um caso de caridade? Não foi assim. Mateu respondeu tentando segurar sua mão. Ela recuou. Então como foi? Porque do meu ponto de vista, parece que você vem me manipulando desde o início. Deixa eu explicar. O prédio, Mateu. Você comprou o meu prédio e nunca me contou. Eu ia te contar, quando fosse o momento certo. E quando seria esse momento? Quando eu já estivesse completamente dependente de você? Depois que você tivesse levado as receitas da minha avó para todos os seus hotéis? Isso não é justo. Ele protestou. Eu nunca faria isso. E a Carolina? Helena cortou. Os artigos dizem que você roubou os planos de expansão da família dela. Essas acusações foram arquivadas. Se você tivesse lido até o fim, eu já li o suficiente. Ela cruzou os braços, se protegendo como podia. Eu confiei. A você o coração da minha filha. E o meu. Vá embora, Mateu. A gente estava bem antes de você e vamos continuar bem depois. Helena, por favor, vá embora. Mateu virou-se derrotado, cada passo carregado de dor, e quase esbarrou em Lucia, que estava parada na porta com o caderno de desenhos apertado contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai embora? Perguntou num fio de voz. Mateu se ajoelhou à altura dela. Só por agora, pequena. Mas você sempre disse que... Não. Helena interrompeu com firmeza. Não prometa o que não pode cumprir. Mateu se levantou,
o olhar endurecido. Nunca quebrei uma promessa na vida. Não uma que realmente importasse. Ele colocou um cartão sobre a mesa. Diferente do primeiro. Esse é o meu número pessoal. Quando estiver pronta para ouvir a verdade, me liga. Assim que ele saiu, Lucia correu para o quarto e bateu a porta com força. Helena caiu sentada numa cadeira da cozinha, uma mão sobre a barriga onde o bebê se mexia com força, como se protestasse contra tudo aquilo. A gente já deu conta antes, ela sussurrou ao bebê. Vamos dar conta de novo. Mas quando a noite caiu e ela ficou sozinha na escuridão, Helena se perguntou se apenas dar conta da vida era realmente o que ela queria. 3 semanas se arrastaram como 3 anos. Helena se jogou de cabeça na padaria, ignorando os avisos do médico. Chegava antes do amanhecer e só saía quando o corpo não aguentava mais. O contrato com o hotel continuava ativo. Mateu não o cancelou, mas agora ela lidava apenas com a equipe dele. Você está forçando demais, alertou Isabelle, vendo Helena tentar erguer uma bandeja pesada de doces. O bebê está bem. Helena respondeu seca, e logo se arrependeu. Do tom. Desculpa, é só cansaço. Em casa, Lucia estava cada vez mais retraída. O caderno de desenhos estava jogado sobre a mesa, os lápis coloridos. Presente de Mateu, intocados há dias. Quando Helena tentava conversar, a menina dava de ombros e mudava de assunto. Do outro lado da cidade, no escritório da cobertura, Mateu não estava em situação melhor. Olhava para as projeções de um novo empreendimento, mas via apenas o rosto de Helena quando ela mandou que ele fosse embora. Você está péssimo, comentou Rafael, deixando um monte de contratos na mesa. Dormindo no escritório de novo? E o que você tem a ver com isso? Respondeu Mateu, frio. Isso não é você, hermano. Você precisa contar a verdade para ela. Ela fez a escolha dela porque não sabe toda a história. Sobre a Carolina sobre o prédio. Mas agora não importa mais. Mateu virou-se para a janela, encerrando a conversa. Naquela noite, ao voltar para o apartamento vazio, ele foi direto à estante. Seus olhos encontraram o desenho de Lucia. Os 3 de mãos dadas com a palavra Mi Família, escrita com letra infantil. Sua fachada de força se desfez enquanto ele passava o dedo pelas linhas simples. Em Santelmo, Helena estava fechando a padaria quando sentiu a primeira contração. Achou que fossem contrações de treino. Ainda faltavam 2 semanas para o parto. Mas 20 minutos depois, outra veio, mais forte e insistente. Isabelle. Ela arfou ao telefone. Acho que chegou a hora. Estou em Palmo com um cliente. A irmã respondeu, a voz tomada de pânico. Vou sair agora, mas o trânsito... Tudo bem. Helena mentiu, mesmo sabendo que não estava. Vou chamar um táxi. Mas quando a próxima contração veio, Helena deixou o celular cair e se curvou de dor. Lucia, que estava desenhando quieta numa mesa ao fundo, correu para perto da mãe. Mamãe, o que foi? O bebê. Helena conseguiu dizer entre os dentes. Seu irmão quer nascer antes da hora. O medo brilhou nos olhos de Lucia, mas ela respirou fundo e segurou firme a mão da mãe. Eu vou te ajudar. Enquanto Helena tentava controlar a respiração, Lucia pegou o celular da mãe e, com um olhar determinado, começou a vasculhar os contatos. Quando encontrou o que procurava, apertou o botão de chamada. Alô? A voz de Mateu soou do outro lado, cautelosa, mas imediata. É a Lucia, disse ela, a voz tremendo um pouco. A mamãe precisa de ajuda. O bebê está chegando. Agora. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Então veio a resposta firme. Tô indo. Fica com ela, pequenina. Você está sendo muito corajosa. Minutos depois, embora para Helena parecessem horas, Mateu entrou pela porta da padaria como uma tempestade, ainda vestindo o terno de trabalho, a gravata torta, o rosto marcado por preocupação. Helena, ele arfou ajoelhando-se ao lado dela. Consegue ficar de pé? Ela assentiu fracamente, deixando-se ser erguida com a ajuda dele. Eu não mandei ela te ligar. Eu sei. Ele respondeu simplesmente, apoiando seu corpo com firmeza. Meu carro está lá fora. Vamos pro hospital. O trajeto foi um borrão de dor, buzinas e curvas apressadas.
Ao chegar, Mateu assumiu o controle com uma calma impressionante, organizando a internação de Helena enquanto mantinha Lúcia segura e tranquila. Quando as enfermeiras a levaram para a sala de parto, Helena segurou a mão dele com força. Eu tô com medo, ela confessou, os olhos marejados. Eu tô aqui, ele prometeu, e não vou a lugar nenhum. Horas depois, exausta, mas vitoriosa, Helena segurava nos braços seu filho recém-nascido. Um menino pequeno, perfeito. Gabriel, sussurrou ela, tocando com reverência os dedinhos dele. O nome dele é Gabriel. Do lado de fora, na sala de espera, Mateu estava sentado com Lucia, que havia adormecido com a cabeça apoiada em seu ombro. Ele não se atrevia a se mover, mesmo com o braço formigando e as costas protestando na cadeira desconfortável. Uma enfermeira se aproximou em silêncio. Senhor, sua esposa está pedindo por vocês dois. Mateu não corrigiu o equívoco. Apenas sorriu com os olhos e tocou suavemente no ombro de Lucia. Quer conhecer seu irmão? Os olhos da menina se abriram num susto. Ele tá bem? E a mamãe? Estão perfeitos, assegurou Mateu. Vem ver. Quando entraram no quarto, Helena foi tomada por um aperto no peito ao vê-los juntos. Mateu guiando Lucia com a mão carinhosa no ombro, e ela olhando para ele com confiança plena. Era como se já fossem uma família, e aquilo doeu. O nome dele é Gabriel, disse Helena em voz baixa. Igual ao anjo, sussurrou Lucia, tocando com cuidado a mão minúscula do irmão. Ele é lindo, assim como a mãe dele, disse Mateu, a voz embargada. Os olhos dele se encontraram por cima da cabeça do bebê, e naquele instante algo não dito foi compreendido, um reconhecimento silencioso da ligação que persistia apesar de tudo. Mateu pigarreou. Helena, eu sei que você não quer me ver depois de tudo, mas tem coisas que você precisa saber. Não agora, ela disse com suavidade. Estou muito cansada para conversas complicadas. Claro, ele deu um passo atrás. Acho que vou... Fica, disse ela, surpreendendo a si mesma. Só até eu pegar no sono. Pela Lucia. Mateu assentiu, acomodando-se na cadeira ao lado. Da cama? Lucia se enroscou aos pés do colchão, os olhos fixos no irmão recém-nascido. Por que você comprou o prédio da mamãe? Perguntou de repente, a voz ecoando no silêncio. Mateu olhou para Helena, que lhe deu um pequeno sinal de que podia responder. O antigo dono ia vender para uma construtora que destruiria tudo. Ele explicou com calma. Eu não podia deixar sua mãe perder o sonho dela. Mas por que não contou para ela? Insistiu Lucia. Às vezes os adultos complicam as coisas. Ele respondeu com um sorriso triste. Eu queria fazer uma surpresa, quando fosse o momento certo. Adultos são bobos, Lúcia concluiu, voltando a observar Gabriel com atenção. As lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Aquela troca simples revelou mais do que todos os papéis que Rafael havia entregado. Ela quis dizer algo, começar a reconstruir o que se quebrou. Mas o cansaço a venceu antes que conseguisse formar as palavras. Quando despertou, horas depois, Mateu havia partido. Mas havia deixado algo sobre a mesinha ao lado da cama. Um tsuru de papel. Ao abri-lo, encontrou um bilhete delicado. Me liga quando estiver pronta para conversar, estarei esperando. Na manhã seguinte, Isabelle chegou com roupas e suprimentos. Você tá até bem demais para quem acabou de ter um bebê, comentou com um sorriso. Mateu me disse que você foi maravilhosa. Você falou com o Mateu? Ele ligou para me atualizar, depois se ofereceu para ficar com a Lúcia enquanto eu buscava suas coisas. O olhar de Isabelle se estreitou. E ele tá um caco, viu? Parece que não dorme há semanas. Isso não é mais problema meu. Helena tentou dizer, mas sem convicção, não é? Isabelle arqueou a sobrancelha. O homem corre para te socorrer no meio da madrugada, fica ao seu lado durante o parto inteiro e olha para os seus filhos como se fossem joias raras. Se isso não é da sua conta, irmã.
Então você é mais tola do que pensei. Helena suspirou, apertando Gabriel contra o peito. É complicado. Só porque vocês dois fazem parecer, respondeu Isabelle, acariciando os cabelos da irmã com carinho. Agora, quando a gente leva esse menino lindo para casa? 3 dias depois, Helena voltou com Gabriel para casa e encontrou seu apartamento transformado. Um novo berço estava montado no quarto de Helena e os suprimentos do bebê estavam organizados com cuidado por todo o espaço. Sobre a mesa da cozinha repousava um envelope elegante com o nome dela, escrito à mão. O Mateu veio ontem, explicou Lucia, pulando de empolgação. Ele trouxe tudo pro Gabriel. Eu tô vendo, murmurou Helena, colocando o recém-nascido, ainda dormindo, com delicadeza no berço. Depois pegou o envelope e o abriu. Dentro encontrou a escritura formal do prédio transferida para o nome dela. E uma carta escrita com a caligrafia precisa de Mateu Helena. Primeiro, parabéns pelo nascimento do Gabriel. Ele é perfeito. Assim como a mãe e a irmã dele. Segundo, eu te devo a verdade. O prédio nunca foi uma tentativa de controle. O antigo proprietário já tinha aceitado uma proposta de incorporadoras que pretendiam demolir todo o quarteirão para construir apartamentos de luxo. A ideia de você perder o legado da sua avó me era insuportável. Então fiz uma oferta melhor. Quanto a Carolina Mendoza, ela foi minha sócia de negócios, nunca minha noiva. Os boatos de noivado foram invenção dela, parte de uma estratégia, para me pressionar a fechar uma fusão. Quando recusei as práticas cada vez mais antiéticas dela, ela me processou, alegando que roubei os planos de expansão da família dela. Mas o caso foi arquivado quando provamos que os planos eram na verdade meus, compartilhados durante nossa parceria. Os planos de expansão da Pandel Corazon foram criados, mas jamais seriam implementados sem sua parceria e seu consentimento. Eu acredito no seu talento, Helena. Seus doces merecem ser conhecidos além de um único bairro. Eu entendo sua cautela. Você já foi ferida antes, por homens que prometeram mundos e não entregaram nada. Só posso dizer que nunca vi você, ou Lucia, como caridade. Desde o primeiro momento lá no aeroporto eu vi sua força, sua dignidade, seu amor pela sua filha. Tudo que veio depois só aumentou a minha admiração. A escritura é sua. Sem condições. Faça com ela o que quiser. Se quiser continuar nosso acordo comercial, minha equipe vai seguir as suas decisões. Se não, eu entendo. Não vou te incomodar, a não ser que você deseje. Mas saiba que, independente do que você decidir, meus sentimentos não mudaram. Com carinho, Mateu. Helena leu a carta 2 vezes antes de se deixar cair numa cadeira da cozinha. O coração uma tempestade de emoções, conflitantes, mas antes que pudesse organizar os pensamentos, ouviu uma batida na porta. Ao abrir, deu de cara com Mateu, nervoso, fora do seu habitual terno. Estava de jeans e camisa simples, mais jovem, mais vulnerável. Desculpa aparecer assim, disse ele com cuidado. Rafael comentou que você já tinha recebido alta. Só queria ter certeza de que não falta nada. Temos tudo, obrigada, disse Helena, com um gesto ao redor do apartamento. Por tudo isso. Não foi nada. Os olhos dele buscaram os dela. Você leu? Li, respondeu ela, erguendo a carta. Ela respirou fundo, depois endireitou os ombros. Eu não quero seu prédio, nem seus contratos. O rosto de Mateu se entristeceu, até que ela continuou. Mas eu quero você, se você ainda quiser a gente, essa família bagunçada, complicada e linda. Antes que ele pudesse responder, Lucia irrompeu do quarto, onde claramente estava fingindo não ouvir a conversa. Correu até Mateu e se jogou nos braços dele, que a segurou no reflexo, erguendo-a do chão enquanto ela envolvia o pescoço dele com os braços. Eu sabia que você ia voltar, ela declarou vitoriosa. Eu desenhei, e agora virou verdade. Por cima da cabeça da menina, Helena e Mateu trocaram um olhar cheio de significado, sem palavras, mas com tudo dito. Mateu estendeu o outro braço, e Helena entrou no abraço,
finalmente se permitindo acreditar no futuro que se desenrolava diante deles. Naquela noite, depois que Lucia adormeceu e Gabriel já tinha mamado, Helena e Mateu estavam sentados juntos no pequeno sofá dela. "Por que você realmente nos ajudou aquele dia no aeroporto?" Ela perguntou baixinho. "A verdade?" Ele hesitou por um instante. "Eu vi alguém que precisava de ajuda, mas era orgulhosa demais para pedir. Me lembrou de mim mesmo, anos atrás." Ele entrelaçou os dedos aos dela. "Mas depois, no avião algo mudou. Você deixou de ser apenas alguém precisando de ajuda. Você era extraordinária, mesmo grávida, emocional. Ou talvez, especialmente naquele momento, a maioria das pessoas teria desmoronado com tudo que você enfrentou. Mas você ainda estava lá, lutando, sonhando. Como eu não ia me apaixonar por isso?" Ele beijou a mão dela, com reverência. "E agora, com um recém-nascido e uma menina. De 8 anos com medo de ser deixada para trás. Agora eu tenho certeza. Construí hotéis por toda a América do Sul. Mas nenhum deles nunca pareceu um lar como esse apartamento parece, quando estou aqui com vocês 3. Nas semanas que se seguiram, eles criaram um novo ritmo. Mateu dividia seu tempo entre o trabalho e a pequena família de Helena, muitas vezes levando papéis para resolver na casa dela, só para estar perto. Helena voltou aos poucos à padaria, levando Gabriel num sling junto ao peito, enquanto a equipe de Mateu finalizava os planos para ampliar a cozinha dela. Um mês após o nascimento de Gabriel, Helena finalmente aceitou visitar o novo empreendimento hoteleiro de Mateu. Enquanto caminhavam pelo canteiro de obras, Mateu guiava Helena com passos firmes e olhos brilhantes de entusiasmo. Ele falava com paixão sobre sua visão para o novo hotel, um espaço que exaltaria a cultura local, em vez de apagá-la. Parou diante de um canto ensolarado do saguão e, com um gesto quase tímido, disse: "Aqui, imaginei um café Pandel, Corazon. Se você quiser, é claro." Helena observou o espaço com atenção, seu olhar crítico de confeiteira avaliando cada detalhe. "Eu precisaria de controle criativo e de uma equipe bem treinada", respondeu ela com firmeza. "Não sacrifico qualidade por quantidade." "Absolutamente." Mateu concordou sem hesitar. "A decisão final seria sua, em tudo." Ela cruzou os braços. "E eu manteria a padaria original. Foi onde tudo começou. Nunca vou fechar aquele lugar." "Eu jamais pediria isso", ele disse com sinceridade na voz. Então respirou fundo e, num tom mais suave, continuou: "Helena, eu não quero mudar quem você é, nem o que seu negócio representa. Só quero te dar os recursos para você alcançar tudo aquilo que sempre sonhou." Ela o encarou, dessa vez de verdade, e viu a verdade nos olhos dele. Sem rodeios, disse: "Eu acredito em você." E no instante em que falou, percebeu que era mesmo verdade. Naquela noite, Rafael apareceu no apartamento de Mateu enquanto ele revisava contratos. "Então", começou Rafael meio sem jeito, "a Helena me ligou hoje." Mateu ergueu os olhos imediatamente. "Ela me pediu para explicar toda a história do prédio, com detalhes." Rafael se mexeu, desconfortável. "Eu contei tudo. Como você pagou?" "O dobro do valor de mercado para tirar o prédio dos desenvolvedores. Como você tem pago o imposto de propriedade sem aumentar o aluguel dela?" "Você não precisava", murmurou Mateu. "Ela merecia saber." Rafael interrompeu com firmeza. "Ela também perguntou sobre a Carolina." Mateu fez uma careta. "E o que você disse?" "A verdade. Que ela tentou te destruir quando você recusou abandonar sua ética. Que você protegeu seus funcionários mesmo que isso te custasse milhões." Um leve sorriso surgiu nos lábios de Rafael. "Sua Helena é detalhista. Fez boas perguntas." "Ela não é minha." Mateu corrigiu quase por reflexo. Rafael arqueou a sobrancelha. "Ah, é? Engraçado. Poderia ter me enganado." Depois que Rafael foi embora, Mateu ficou encarando o celular por longos minutos, imaginando se Helena ligaria. Mas no lugar disso chegou uma mensagem: "Obrigada por proteger minha padaria."
por me proteger, mesmo quando eu nem sabia que precisava. Podemos conversar amanhã? Aquela noite, Matel dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. No dia seguinte veio mais uma surpresa. Helena apareceu no escritório dele sem avisar. Gabriel dormia tranquilo no bebê conforto preso ao corpo da mãe. Quando o último cliente saiu, Mateu permaneceu ajudando Lucia a organizar seus novos lápis enquanto Helena fazia a limpeza. Finalmente ela se aproximou e perguntou: "O que te trouxe de verdade a Santelmo? Duvido que tenha sido só pelos meus doces." Mateu sorriu com um toque de vergonha. "Estou pesquisando negócios locais para parcerias com meu novo hotel. Vamos inaugurar em Recoleta no mês que vem e quero produtos autênticos, não aquelas coisas industrializadas para turista." "E você se lembrou da minha confeitaria por causa da nossa conversa?" "Eu me lembrei de tudo da nossa conversa", admitiu ele. "Inclusive que você estava procurando oportunidades de negócio." Helena cruzou os braços sobre a barriga, como um escudo instintivo. "Eu não preciso de caridade." "Isso não é caridade", insistiu Mateu. "É uma boa oportunidade de negócios. Os hóspedes querem experiências autênticas, e os seus doces são exatamente o que eu procuro." Depois do expediente, ela concordou relutantemente em conversar. Mateu propôs oferecer os doces dela com exclusividade no café da manhã do hotel, com os devidos créditos e divulgação da marca. "Começamos com pedidos regulares, e se os hóspedes gostarem, podemos discutir um pequeno espaço de café no saguão", explicou o entusiasmo evidente em cada palavra. "Isso é generoso", disse Helena com cautela. "É prático. Autenticidade é o meu diferencial", respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. "E qualidade se vende sozinha." Nas semanas seguintes, Mateu virou presença constante na Pandel Corazon. O contrato com o hotel trouxe a estabilidade financeira que Helena tanto precisava, e os conselhos de negócios dele se mostraram inestimáveis. Mas o mais surpreendente foi o vínculo que ele criou com Lucia, que desde a partida do pai andava distante e calada. "Ela sorri mais agora", observou Isabelle, irmã de Helena, numa noite em que Mateu deixara contratos e ficou para jantar. "Ele tem sido gentil com ela", reconheceu Helena. "E com você também", provocou Isabelle sorrindo de lado. "Ele te olha como se você tivesse pendurado a lua no céu." "Não seja ridícula. Ele é um empresário bem-sucedido. Eu sou só." Helena gesticulou indicando sua barriga. "Uma mulher linda, talentosa, carregando uma nova vida", completou Isabelle. "Quando é que você vai enxergar o que todos já veem?" Numa tarde chuvosa, Mateu apareceu na confeitaria com guarda-chuvas extras, exatamente no momento em que Helena se perguntava como levaria Lucia para casa sem se encharcar. "Achei que vocês poderiam precisar disso", disse ele, sacudindo a água do cabelo. "A previsão era de tempestade." "Você veio até aqui na chuva, só para nos trazer guarda-chuvas?" perguntou Helena, incrédula. "Eu estava passando pela vizinhança", respondeu, visivelmente pouco convincente. Enquanto fechavam a loja juntos, as mãos deles se tocaram ao pegarem a mesma caixa de doces. A faísca entre eles era inegável. Helena se afastou. "Eu não tenho nada para te oferecer, Mateu", disse em voz baixa. "Minha vida é complicada." "Eu não estou pedindo nada", respondeu ele. "Mas nunca me senti tão à vontade com alguém antes." No dia seguinte, chegou um convite para Helena e Lucia participarem da inauguração do novo hotel de Mateu. Apesar da hesitação, Helena acabou aceitando. "O que se veste para uma inauguração chique de hotel?" perguntou desesperada para Isabelle. Isabelle surgiu com um vestido verde esmeralda deslumbrante, que milagrosamente acomodava a gravidez de Helena, sem esconder sua beleza natural. "Este aqui. E você vai pegar meus brincos bons emprestados." Na noite do evento, Helena se sentiu deslocada no meio da elite de Buenos Aires, até que Mateu a avistou. O sorriso que se formou no rosto dele fez o coração dela acelerar, e ele atravessou o salão sem pensar duas vezes. "Você veio?", disse ele como se tivesse duvidado até o último instante. "A gente prometeu", respondeu Lucia séria. Durante toda a noite, Mateu apresentou Helena com orgulho.
A mente por trás da nossa experiência culinária autêntica. Quando investidores e sócios demonstraram interesse, ele os direcionou direto a ela, recuando para deixá-la brilhar. Durante uma pausa na festa, Mateu os levou até uma pequena varanda com vista para as luzes da cidade. Lucia estava encantada, apontando pontos que reconhecia. É aqui que venho pensar, admitiu Mateu. Longe do barulho. É lindo, disse Helena. Tranquilo. Dança comigo? Perguntou ele do nada, ao som da música que escapava pelas portas abertas. Aqui? Agora. Helena riu nervosa. Por que não? Disse ele, estendendo a mão. Contra o bom senso, Helena aceitou. Eles balançavam suavemente ao som da música, com Lúcia observando sorridente. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um, sussurrou Mateu. Por um momento precioso, Helena deixou-se acreditar. Mais tarde, ao se despedirem, Mateu a ajudou a entrar no táxi, claramente sem saber onde colocar as mãos. Eu queria te ver de novo, disse ele, fora dos negócios. Helena hesitou só por um segundo. Eu também gostaria. No caminho de volta, Lucia se aninhou ao lado da mãe. Ele é legal, mamãe, não é como o papai. A simplicidade da observação da filha atingiu Helena como um raio. Crianças enxergavam a verdade onde adultos erguiam muros. De volta em casa, ao colocar Lucia na cama, Helena perguntou com cuidado. Você se incomodaria se o Mateu viesse nos visitar mais vezes? Lucia pensou por um momento. Ele te faz feliz? Acho que poderia, admitiu Helena. Então ele devia vir mais sim, respondeu a menina, já fechando os olhos. A gente ficou triste por muito tempo, mamãe. Helena ficou sozinha na pequena cozinha depois, mexendo no cartão de visitas elegante que Mateu lhe dera semanas antes. O homem que comprou passagens de primeira classe por impulso para desconhecidas era o mesmo que lembrava do amor da filha por desenhos, que respeitava sua visão de negócio, que dançou com ela sob as estrelas. Pela primeira vez em anos, Helena se permitiu imaginar um futuro que fosse mais do que apenas sobreviver. Isso a apavorava, mas no jeito que tudo o que vale a pena assusta. O médico disse repouso absoluto. Contou Helena ao telefone, a voz tensa de preocupação. 2 semanas no mínimo. E a confeitaria? Perguntou Mateu, já sabendo que aquilo a deixava aflita. Isabelle consegue cobrir as manhãs, mas à tarde? A voz dela falhou. Eu cuido disso, prometeu Mateu sem hesitar. Só se concentre em você e no bebê. Mateu, eu não posso te pedir isso. Você não pediu. Eu me ofereci. O tom dele não permitia discussão. Estarei aí, em 30 minutos para conversarmos. E ele cumpriu a promessa. Chegou ao apartamento de Helena com sacolas de compras e uma pasta cheia de currículos. Opções de equipe temporária, explicou, enquanto organizava frutas na fruteira como se já fosse parte daquela casa. Todos com experiência em padarias. Claro que você vai entrevistá-los. E quem vai cuidar da Lucia depois da escola? A Isabelle trabalha. Eu posso buscá-la. Ofereceu Mateu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minhas tardes são flexíveis. Helena o encarou atônita. Você não tem um império hoteleiro para comandar? É para isso que servem as equipes de gestão, respondeu ele com um piscar de olho. Além disso, a Lucia é muito melhor companhia do que a maioria dos meus sócios. Assim começou a nova rotina. Todas as manhãs, Mateu aparecia para ajudar Lucia a se arrumar para a escola. Passava na confeitaria para checar tudo antes de seguir para suas reuniões. À tarde buscava Lucia, ajudava nas tarefas e trazia o jantar para os 3. Uma manhã, no caminho para a escola, Lucia o observava com um olhar atento. Você vai ser meu novo papai? Perguntou de repente. Mateu quase desviou o carro de tão surpreso. Isso é algo que sua mãe decide. Ela gosta de você, confidenciou Lucia. Ela sorri diferente quando você liga. Ela sorri? Mateu não conseguiu esconder o tom satisfeito. E você faz ela rir. Papai nunca fez ela rir. Naquela noite, depois de colocar Lucia na cama com uma história, Mateu trouxe um jantar simples para Helena.
sopa e pão fresco da própria confeitaria. Sua confeiteira temporária é boa, admitiu Helena. Mas as medialunas dela ainda precisam melhorar. Ninguém faz como você, concordou Mateu, acomodando-se na cadeira ao lado da cama. Lucia disse que você está melhor hoje. Estou. O médico disse que o bebê estabilizou. Ela hesitou. Depois acrescentou com doçura. Obrigada. Por tudo. Você não precisa ficar me agradecendo. Preciso sim. Helena pegou a mão dele. Fica, só para conversar. Sinto que, mesmo com tudo isso, ainda conheço pouco de você. Sob a luz suave do abajur, Mateu abriu o coração. Contou sobre sua infância numa vila fora de Córdoba, sobre perder os pais muito cedo, os inúmeros empregos para pagar os estudos. Eu estava cursando medicina quando minha avó adoeceu, disse, com a voz apertada por lembranças antigas. Os hospitais não a tratavam direito porque não podíamos pagar. Abandonei tudo. Juntei cada peso com trabalhos avulsos e abri minha primeira pousada. Para nunca mais estar vulnerável por causa de dinheiro, completou Helena, compreendendo num instante. Os olhos dele encontraram os dela, surpreso por ter sido compreendido tão bem. Helena contou sua história também. Os sonhos de se tornar uma chefe confeiteira renomada, interrompidos pela fuga do pai de Lucia durante a primeira gravidez. E o pai desse bebê? Perguntou Mateu com cuidado. Foi embora quando me recusei a abortar, respondeu Helena com um pesar contido. Já tinha outra namorada. Tentar reatar depois de anos foi um erro. Os negócios de Mateu também haviam evoluído. Seus hotéis agora incluíam iniciativas de preservação cultural em todas as comunidades onde operavam, com parte dos lucros reinvestidos em programas locais de educação e empreendedorismo. Recepção aconteceu na Praça da Vila, onde moradores locais se misturavam com sócios de negócios e a família de Helena, vinda de Buenos Aires. Lucia desfilava orgulhosa no papel de irmã mais velha, vigiando Gabriel, enquanto ele conquistava as senhoras com seu sorriso cheio de dentinhos. À medida que a noite caía e lanternas iluminavam a festa, Helena e Mateu dançaram sob as estrelas, rodeados pelos filhos e pela nova família que haviam formado juntos. Quem diria que perder um voo levaria a tudo isso? Sussurrou Helena, encostada no ombro dele. Mateu sorriu e a puxou para mais perto. Não foi um encontro perdido. Foi exatamente na hora certa. Ao fundo, Lucia mostrava orgulhosa sua mais nova obra de arte aos parentes encantados. Um desenho emoldurado do avião, onde os pais haviam se conhecido, com letras caprichadas abaixo. O dia em que nossa família começou. Ela herdou seu talento artístico, comentou Mateu, observando a filha gesticular com entusiasmo. E seu faro para negócios, completou Helena rindo. Já está planejando vender o príncipe. Eles riram juntos, o som das gargalhadas se misturando à música e às conversas ao redor. A trilha sonora de uma vida que nenhum dos dois poderia ter previsto no dia em que um funcionário estressado de aeroporto tentou tirar uma mulher grávida e sua filha de um voo. Eu te amo, sussurrou Mateu com a testa encostada na dela. Todos nós te amamos, respondeu Helena com simplicidade. Nossa jornada inesperada. Quando a meia-noite se aproximou, reuniram Lucia e Gabriel para a curta caminhada até a pequena casa que haviam comprado na vila, um refúgio da vida agitada da cidade e uma conexão com as raízes de Mateu. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades. Mas naquela noite, sob estrelas que pareciam brilhar só para eles, eram apenas uma família, encontrando seu caminho de volta para casa, juntos. A luz da manhã atravessava as amplas janelas, iluminando o caos organizado do café da manhã na casa dos Fuentes. 5 anos haviam se passado desde que Helena e Mateu trocaram votos sob os jacarandás em Córdoba, e a família encontrara um ritmo que, de alguma forma, conciliava estabilidade com aventura. Mamãe, o Gabriel escondeu minha lição de matemática. De novo. Lucia, agora com 14 anos e atravessando os altos e baixos da adolescência com um toque artístico, entrou na cozinha com olhos faiscando de indignação. Não escondi, defendeu-se Gabriel.
com leite escorrendo pelo queixo enquanto segurava a colher de cereal. Aos 6 anos, ele havia herdado o espírito determinado da mãe e o sorriso travesso do pai, uma combinação tão encantadora quanto desafiadora. Paz vocês dois, advertiu Helena, equilibrando com maestria uma criança inquieta no colo, enquanto virava panquecas com a outra mão. Sofia, de 3 anos, a bênção inesperada da família, havia chegado exatamente 9 meses após uma segunda lua de mel na Patagônia. Mateo entrou em cena vindo do escritório de casa, captando a situação de imediato. Lucia, olha dentro, tá a capa do seu tablet. Gabriel, se você pegou o caderno dela, agora é hora de confessar. O olhar culpado de Gabriel dizia tudo. Por quê? Lucia gemeu, jogando os braços para o alto com drama. Ela disse que meus desenhos pareciam coisa de bebê, murmurou Gabriel, chutando a perna da cadeira. Então você escondeu o dever de álgebra dela? Mateo ergueu uma sobrancelha. Estratégia de vingança. Criativa. Lúcia recuperou triunfante a folha amassada de dever de casa escondida atrás da estante onde o irmão havia enfiado. Você é um chato. Chega, disse Helena, firme. Lúcia, peça desculpas por criticar o desenho do seu irmão. Gabriel, peça desculpas por esconder o dever dela. Depois todo mundo senta e toma café da manhã, ou vão se atrasar. As crianças obedeceram com resmungos leves, um reflexo da autoridade silenciosa, porém eficaz, de Helena. Enquanto a família se ajeitava ao redor da mesa, Mateo trocou um olhar com Helena em meio ao barulho matinal. O olhar dele dizia tudo. Gratidão pela vida que haviam construído juntos. O apartamento deles em Buenos Aires, espaçoso e perto da confeitaria original Pan del Corazón, era um reflexo perfeito das prioridades combinadas do casal. Os móveis modernos e elegantes de Mateo conviviam com as peças artesanais e acolhedoras de Helena. As obras de arte de Lucia dividiam espaço com quadros valiosos adquiridos nas viagens da família. Era um lar caótico, imperfeito e ainda, assim, incrivelmente harmonioso. Como eles. Dia importante hoje, lembrou Mateo, passando manteiga na torrada da pequena Sofia. A entrevista da Mamar para a revista Gastronomia. E depois precisamos bater o martelo sobre a reforma da Casa de Córdoba. Helena assentiu, com o olhar vagamente distante. Os últimos 5 anos haviam transformado profundamente suas trajetórias profissionais. A Pan del Corazón havia se tornado uma marca respeitada, com 6 unidades espalhadas pela Argentina, todas preservando métodos tradicionais de panificação e formando mulheres locais nas artes culinárias. O modelo de negócio chamara a atenção internacional. Qualidade, autenticidade e impacto social em equilíbrio. A rede de hotéis de Mateo também havia se reinventado, agora dedicada exclusivamente a empreendimentos que celebravam e sustentavam a cultura local. A parceria deles, no amor e nos negócios, criara algo que nenhum dos dois teria conseguido sozinho. Alô, terra chamando mamãe, provocou Lucia, acenando a mão diante do rosto da mãe. Tá nervosa com a entrevista? Um pouco, admitiu Helena. É estranho ser considerada uma autoridade em alguma coisa. Você sempre foi, disse Mateo, sem hesitar. O mundo só está reconhecendo agora. Depois do café, o caos organizado deu lugar ao ritual de saídas da manhã. Mateo levaria Lucia à escola de artes e Gabriel à escola primária antes de seguir para o escritório. Helena trabalhava de casa durante as manhãs, desenvolvendo receitas e cuidando da operação com a ajuda de Sofia, antes de se encontrar com Mateo na sede da empresa à tarde. Todo mundo lembra dos projetos para hoje à noite? Confirmou Helena enquanto todos pegavam mochilas e pastas. A casa dos Fuentes pulsava com movimento, planos e amor. E em meio à correria, havia uma certeza silenciosa, sentida por todos. Estavam exatamente onde deveriam estar. A família se preparava para uma tradição anual muito especial. Uma coletânea encadernada com desenhos, fotografias e memórias escritas do último ano. O projeto havia começado como um presente de Lúcia para o primeiro aniversário de casamento dos pais, e ao longo do tempo, se transformou em um ritual amado por todos.
Terminei o meu ontem à noite, anunciou Lucia orgulhosa. É, o melhor que já fiz. O meu tem dinossauros, declarou Gabriel como se isso por si só tornasse sua contribuição superior. Eu desenhei também, insistiu a pequena Sophie, determinada a não ficar de fora. E tenho certeza de que todos estão maravilhosos, garantiu Helena, beijando cada filho antes de se despedir. Quando chegou até Mattel, o beijo entre os dois durou um pouco, mas ainda carregando a centelha que se acendeu naquele voo de primeira classe, anos atrás. Te vejo na entrevista, prometeu ele. A reunião com os investidores de Mendoza não deve demorar. A família da Carolina? Perguntou Helena, levantando as sobrancelhas. O tempo havia suavizado muitas arestas, mas certos nomes ainda carregavam histórias. O irmão dela, esclareceu Mattel. Não tem nada a ver com ela. Na verdade, foi ele quem nos procurou sobre adaptar nosso modelo de impacto social para os empreendimentos deles. Helena assentiu, reconhecendo como a vida, às vezes, fechava ciclos de formas surpreendentes. Após a partida da família, Helena se acomodou à mesa de trabalho com Sofia brincando por perto. As operações da confeitaria já funcionavam quase sozinhas, com gerentes de confiança em cada unidade. Mas o desenvolvimento de novos produtos ainda era sua paixão. Hoje, no entanto, sua atenção estava voltada para a entrevista. Seu primeiro grande destaque na mídia como empresária, e não apenas como padeira. O celular vibrou com uma mensagem. De Isabelle. Não esquece de contar como tudo começou. Sua história de amor no aeroporto vem de mais doce que sonho. Confia. Helena sorriu. A história de como ela e Mattel se conheceram havia virado uma pequena lenda local. O milionário que comprou passagens de primeira classe para uma mulher grávida e sua filha, apenas para se apaixonar e construir um império ao lado delas. Clientes da unidade original da confeitaria em San Telmo ainda perguntavam sobre isso, especialmente depois que um blog de estilo de vida havia publicado fotos do casamento deles, 5 anos atrás. Mais tarde, naquela tarde, enquanto o fotógrafo da revista posicionava Helena e Mattel na padaria original para as fotos, ela sentiu uma estranha sensação de deslocamento. O espaço modesto onde um dia temeu perder tudo agora era apenas uma pequena parte de um empreendimento muito maior. Mas o coração daquilo, as receitas da avó, o compromisso com a qualidade, o sentimento de lar, permanecia o mesmo. Uma última pergunta, disse a repórter. Vocês construíram algo extraordinário juntos. Qual é o segredo? Helena e Mattel trocaram um olhar. Um mundo inteiro de entendimentos silenciosos passou entre eles. Compreender que sucesso significa coisas diferentes para pessoas diferentes, disse Helena com serenidade. Eu nunca quis um império. Queria segurança para meus filhos e honrar o legado da minha avó. Os negócios de Mattel também haviam evoluído. Seus hotéis agora incluíam iniciativas de preservação cultural em todas as comunidades onde operavam, com parte dos lucros reinvestidos em programas locais de educação e empreendedorismo. Recepção aconteceu na Praça da Vila, onde moradores locais se misturavam com sócios de negócios e a família de Helena, vinda de Buenos Aires. Lucia desfilava orgulhosa no papel de irmã mais velha, vigiando Gabriel, enquanto ele conquistava as senhoras com seu sorriso cheio de dentinhos. À medida que a noite caía e lanternas iluminavam a festa, Helena e Mattel dançaram sob as estrelas, rodeados pelos filhos e pela nova família que haviam formado juntos. Quem diria que perder um voo levaria a tudo isso? Sussurrou Helena, encostada no ombro dele. Mattel sorriu e a puxou para mais perto. Não foi um encontro perdido, foi exatamente na hora certa. Ao fundo, Lucia mostrava orgulhosa sua mais nova obra de arte aos parentes encantados. Um desenho emoldurado do avião, onde os pais haviam se conhecido, com letras caprichadas abaixo. O dia em que nossa família começou. Ela herdou seu talento artístico, comentou Mattel observando a filha gesticular com entusiasmo. E seu faro para negócios, completou Helena rindo. Já está planejando vender o príncipe. Eles riram juntos, o som das gargalhadas se misturando à música e às conversas ao redor.
A trilha sonora de uma vida que nenhum dos dois poderia ter previsto, no dia em que um funcionário estressado de aeroporto tentou tirar uma mulher grávida e sua filha de um voo. Eu te amo, sussurrou Mateo com a testa encostada na dela. Todos nós te amamos, respondeu Helena com simplicidade. Nossa jornada inesperada. Quando a meia-noite se aproximou, reuniram Lucia e Gabriel para a curta caminhada até a pequena casa que haviam comprado na vila, um refúgio da vida agitada da cidade e uma conexão com as raízes de Mateo. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades. Mas naquela noite, sob estrelas que pareciam brilhar só para eles, eram apenas uma família, encontrando seu caminho de volta para casa, juntos. A luz da manhã atravessava as amplas janelas, iluminando o caos organizado do café da manhã na casa dos Fuentes. 5 anos haviam se passado desde que Helena e Mateo trocaram votos sob os jacarandás em Córdoba, e a família encontrara um ritmo que, de alguma forma, conciliava estabilidade com aventura. Mamãe, o Gabriel escondeu minha lição de matemática. De novo. Lucia, agora com 14 anos e atravessando os altos e baixos da adolescência com um toque artístico, entrou na cozinha com olhos faiscando de indignação. Não escondi, defendeu-se Gabriel, com leite escorrendo pelo queixo enquanto segurava a colher de cereal. Aos 6 anos, ele havia herdado o espírito determinado da mãe e o sorriso travesso do pai, uma combinação tão encantadora quanto desafiadora. Paz vocês dois, advertiu Helena, equilibrando com maestria uma criança inquieta no colo, enquanto virava panquecas com a outra mão. Sofia, de 3 anos, a bênção inesperada da família, havia chegado exatamente 9 meses após uma segunda lua de mel na Patagônia. Mateo entrou em cena vindo do escritório de casa, captando a situação de imediato. Lucia, olha dentro, tá a capa do seu tablet. Gabriel, se você pegou o caderno dela, agora é hora de confessar. O olhar culpado de Gabriel dizia tudo. Por quê? Lucia gemeu, jogando os braços para o alto com drama. Ela disse que meus desenhos pareciam coisa de bebê, murmurou Gabriel, chutando a perna da cadeira. Então você escondeu o dever de álgebra dela? Mateo ergueu uma sobrancelha. Estratégia de vingança. Criativa. Lúcia recuperou triunfante a folha amassada de dever de casa escondida atrás da estante onde o irmão havia enfiado. Você é um chato. Chega, disse Helena, firme. Lúcia, peça desculpas por criticar o desenho do seu irmão. Gabriel, peça desculpas por esconder o dever dela. Depois todo mundo senta e toma café da manhã, ou vão se atrasar. As crianças obedeceram com resmungos leves, um reflexo da autoridade silenciosa, porém eficaz, de Helena. Enquanto a família se ajeitava ao redor da mesa, Mateo trocou um olhar com Helena em meio ao barulho matinal. O olhar dele dizia tudo. Gratidão pela vida que haviam construído juntos. O apartamento deles em Buenos Aires, espaçoso e perto da confeitaria original Pan del Corazón, era um reflexo perfeito das prioridades combinadas do casal. Os móveis modernos e elegantes de Mateo conviviam com as peças artesanais e acolhedoras de Helena. As obras de arte de Lucia dividiam espaço com quadros valiosos adquiridos nas viagens da família. Era um lar caótico, imperfeito e ainda, assim, incrivelmente harmonioso. Como eles. Dia importante hoje, lembrou Mateo, passando manteiga na torrada da pequena Sofia. A entrevista da Mamar para a revista Gastronomia. E depois precisamos bater o martelo sobre a reforma da casa de Córdoba. Helena assentiu, com o olhar vagamente distante. Os últimos 5 anos haviam transformado profundamente suas trajetórias profissionais. A Pan del Corazón havia se tornado uma marca respeitada, com 6 unidades espalhadas pela Argentina, todas preservando métodos tradicionais de panificação e formando mulheres locais nas artes culinárias. O modelo de negócio chamara a atenção internacional. Qualidade, autenticidade e impacto social em equilíbrio. A rede de hotéis de Mateo também havia se reinventado, agora dedicada exclusivamente a empreendimentos que celebravam e sustentavam a cultura local. A parceria deles, no amor e nos negócios,
Criara algo que nenhum dos dois teria conseguido sozinho. Alô? Terra chamando mamãe, provocou Lucia, acenando a mão diante do rosto da mãe. Tá nervosa com a entrevista? Um pouco, admitiu Helena. É estranho ser considerada uma autoridade em alguma coisa. Você sempre foi, disse Matel, sem hesitar. O mundo só está reconhecendo agora. Depois do café, o caos organizado deu lugar ao ritual de saídas da manhã. Matel levaria Lucia à escola de artes e Gabriel à escola primária antes de seguir para o escritório. Helena trabalhava de casa durante as manhãs, desenvolvendo receitas e cuidando da operação com a ajuda de Sofia, antes de se encontrar com Matel na sede da empresa à tarde. Todo mundo lembra dos projetos para hoje à noite? Confirmou Helena enquanto todos pegavam mochilas e pastas. A casa dos Fuentes pulsava com movimento, planos e amor. E em meio à correria, havia uma certeza silenciosa, sentida por todos. Estavam exatamente onde deveriam estar. A família se preparava para uma tradição anual muito especial. Uma coletânea encadernada com desenhos, fotografias e memórias escritas do último ano. O projeto havia começado como um presente de Lúcia para o primeiro aniversário de casamento dos pais, e ao longo do tempo, se transformou em um ritual amado por todos. Terminei o meu ontem à noite, anunciou Lucia orgulhosa. É, o melhor que já fiz. O meu tem dinossauros, declarou Gabriel como se isso por si só tornasse sua contribuição superior. Eu desenhei também, insistiu a pequena Sophie, determinada a não ficar de fora. E tenho certeza de que todos estão maravilhosos, garantiu Helena, beijando cada filho antes de se despedir. Quando chegou até Matel, o beijo entre os dois durou um pouco, mas ainda carregando a centelha que se acendeu naquele voo de primeira classe, anos atrás. Te vejo na entrevista, prometeu ele. A reunião com os investidores de Mendoza não deve demorar. A família da Carolina? Perguntou Helena, levantando as sobrancelhas. O tempo havia suavizado muitas arestas, mas certos nomes ainda carregavam histórias. O irmão dela, esclareceu Matel. Não tem nada a ver com ela. Na verdade, foi ele quem nos procurou sobre adaptar nosso modelo de impacto social para os empreendimentos deles. Helena assentiu, reconhecendo como a vida, às vezes, fechava ciclos de formas surpreendentes. Após a partida da família, Helena se acomodou à mesa de trabalho com Sofia brincando por perto. As operações da confeitaria já funcionavam quase sozinhas, com gerentes de confiança em cada unidade. Mas o desenvolvimento de novos produtos ainda era sua paixão. Hoje, no entanto, sua atenção estava voltada para a entrevista. Seu primeiro grande destaque na mídia como empresária, e não apenas como padeira. O celular vibrou com uma mensagem. De Isabelle. Não esquece de contar como tudo começou. Sua história de amor no aeroporto vem de mais doce que sonho. Confia. Helena sorriu. A história de como ela e Matel se conheceram havia virado uma pequena lenda local. O milionário que comprou passagens de primeira classe para uma mulher grávida e sua filha, apenas para se apaixonar e construir um império ao lado delas. Clientes da unidade original da confeitaria em San Telmo ainda perguntavam sobre isso, especialmente depois que um blog de estilo de vida havia publicado fotos do casamento deles, 5 anos atrás. Mais tarde, naquela tarde, enquanto o fotógrafo da revista posicionava Helena e Matel na padaria original para as fotos, ela sentiu uma estranha sensação de deslocamento. O espaço modesto onde um dia temeu perder tudo agora era apenas uma pequena parte de um empreendimento muito maior. Mas o coração daquilo, as receitas da avó, o compromisso com a qualidade, o sentimento de lar, permanecia o mesmo. Uma última pergunta, disse a repórter. Vocês construíram algo extraordinário juntos. Qual é o segredo? Helena e Matel trocaram um olhar. Um mundo inteiro de entendimentos silenciosos passou entre eles. Compreender que sucesso significa coisas diferentes para pessoas diferentes, disse Helena com serenidade. Eu nunca quis um império. Queria segurança para meus filhos e honrar o legado da minha avó.